Então, vamos relembrar da potência de base 10. Quando o expoente é positivo, a forma mais fácil de fazer é colocar o número 1 aqui na frente, e a quantidade, o número expresso aqui no expoente, vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Corresponde a 100 mil. Quando o expoente é negativo, o número que está aqui no expoente corresponde à quantidade de casas que nós vamos ter após a vírgula. Quantidade de casas decimais. Então, aqui eu acrescento 0, vírgula. Se tem 3, eu coloco 1, 2 e o 1 para completar as casas decimais. Então, eu tenho 3 casas decimais. Então, expoente positivo. Quando o expoente aqui em cima for positivo, a gente coloca a quantidade de zeros correspondente ao expoente. Quando o expoente é negativo, a quantidade aqui das casas decimais vai corresponder ao expoente aqui de cima. Notação científica. Então, lembrando, a notação científica ela é o quê? É um produto de dois fatores. Produto é o quê? Multiplicação com dois fatores. O primeiro fator vai ser um número que vai estar entre 1 e 10. E o outro fator será uma potência de base 10. Como assim? Vamos pegar aqui o exemplo. 38 mil. Aqui é um expoente positivo. Para números grandes, o expoente é positivo. Para números pequenos, o expoente é negativo. Então, vamos lá. 38 mil. Eu tenho que pegar o primeiro número entre 1 e 10. Então, não posso pegar 38, por exemplo. Vou colocar 3,8. E agora, a vírgula que estava aqui, ela andou para a esquerda. E aqui eu vou contar quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, eu coloco vezes 10 elevado à sétima potência, que foi a quantidade de casas que eu desloquei a vírgula, correto? Quando o expoente é negativo, a vírgula vai se deslocar para a direita. Então, aqui, o primeiro número tem que ser entre 1 e 10. Eu não posso pegar 45, eu pego 4,5 vezes 10. E agora, eu conto quantas casas eu desloquei a vírgula. Então, 1, 2, 3 casas. 3 casas. Mas o expoente vai ser negativo. Então, aqui eu desloquei a vírgula para a esquerda. O expoente é positivo. Quando eu desloco para a direita, o expoente é negativo. Ou então, números muito grandes, expoente positivo. Números muito pequenos, o expoente é negativo. Agora, vamos relembrar raiz quadrada. A raiz de 9 é 3. Mas por que ela é 3? Porque a gente sabe que 3 vezes 3 dá 9. Lembrando que raiz quadrada não aparece o 2 aqui, mas fica subentendido que este valor é 2. A raiz de 25 é 5, porque eu sei que 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é 25. Tá, e quando eu tenho uma fração dentro da radiciação? Como eu responderia? Eu vou resolver primeiro a de cima e depois o de baixo. Coloco o resultado do numerador. Raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. Então, a raiz desta fração tem esse resultado, 3 sobre 5. Raiz de menos 64 existe? Não existe, gente. Como assim não existe? Se eu pegar menos 8 vezes menos 8, ou menos 8 ao quadrado, a gente tem que esse valor é positivo. Então, ele não existe, ok? Agora, se eu tenho o sinal de fora, ele não está dentro da raiz. Então, eu repito o sinal aqui e resolvo o valor dessa raiz quadrada. O valor da raiz de 64
é 8. Então, como eu falei, observe que a raiz de 9, ela é igual à raiz de 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado não é 9? E a raiz de 9 não é igual a 3? Então, essa raiz aqui é igual a 3. A gente sabe que aqui tem um valor elevado, que é 2. É como se a gente deletasse o 2 e sobrasse só o 3. Isso aqui é um assunto para a próxima aula, ok?